Pessoal, dei uma paradinha aqui no serviço. Olha aí, estamos aqui na propriedade. Estou reformando a cerca do lado de cá, ajeitando ela. Aqui está meu material. Estou aí na lavoura onde a gente fez o plantio do Capim Ares 2 e também do Zuri. E parei para descansar um pouco aqui na sombra e vou aproveitar esse momento a fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês aí que me acompanham. Quem me acompanha há muito tempo sabe aí que eu gosto bastante de estudar sobre várias coisas, sobre comportamento humano, sobre finanças, sobre agricultura principalmente, produção, produtividade, enfim. E dentro desses estudos a gente aprende muita coisa interessante e como os sábios dizem, né, quando a gente estuda a gente aprende, e quando a gente ensina a gente aprende muito mais. Então vou compartilhar um pouco com vocês aí desses aprendizados. Estava lendo um livro do Napoleão Hill e nesse livro ele fala sobre um pouco de personalidade, né? E os dois eus que existem em cada pessoa. Os dois eus no sentido de você tem dentro de você dois eus, né? Como se fossem duas mentes, vamos supor assim, que te controlam. E em todas as pessoas, uma delas é mais impositiva que a outra. Então, os dois eus que tem em nós, um deles é o eu positivo, né, que vê as coisas positivas que acontecem no dia a dia, no mundo, nas situações, né, nas oportunidades, e tem o eu negativo, que está sempre de olho nas coisas negativas. Né? É como se fosse sentado aqui no meu ombro, né, um anjinho e um diabinho, e cada um dos dois quer mandar você da melhor forma, né? E aí tem pessoas aonde o eu negativo prevalece e tem pessoas aonde o eu positivo prevalece, né? Quando o eu negativo prevalece, a pessoa em qualquer coisa que aconteça no seu dia a dia, uma oportunidade, um negócio, enfim, qualquer coisa que venha acontecer na vida dela, o eu negativo está lá para dizer que vai dar errado, está lá para mostrar tudo que pode dar errado. E aí muitas vezes as pessoas perdem oportunidades na vida porque o eu negativo assumiu o controle e ele sempre está lá mostrando só o que vem negativo. E aí tem o eu positivo. E as pessoas que têm o eu positivo controlando, tudo que acontece elas enxergam um lado positivo, né? Uma oportunidade vem, elas enxergam tudo que pode dar certo e elas caem de cabeça na oportunidade. O problema vem e aí, diante do problema, né, a pessoa vê aquilo que pode ser positivo, pode tirar de positivo do problema e, né, se joga para resolver aquilo. Como diz o Wendel Carvalho, a pessoa tem que amar os problemas, né? A pessoa que ama os problemas, ela decola na vida. A pessoa que odeia problemas ou que tem medo deles, não faz nada porque ela nunca vai fazer nada porque sempre pode ter um problema. E toda vez que você faz alguma coisa, sempre vai acontecer um problema. E aí, dentro desse problema, a gente tem que ver, né, pensar negativo ou positivo. E nós temos que nos olhar no espelho e nós temos que descobrir qual é o eu que rege a nossa vida. E a partir desse descobrimento, nós temos que implantar novos hábitos para que a gente mude. Se você tem o eu negativo controlando a tua vida, começa a perceber nos momentos em que ele vai controlar, em que ele quer controlar, começa a perceber esses momentos e nesses momentos você para e analisa, né? Você primeiro cai na real e diz, não, é o eu negativo que está me controlando, eu vou mudar e vou deixar o eu positivo me controlar. Demora para fazer isso? Bastante. É que nem quem tem hábito de fumar e quer deixar de fumar, não é de um dia para o outro, né? Que você decide que vai parar e você consegue, dificilmente consegue. Então colocando novos hábitos no lugar.
né? Assim a gente faz essa transição. E aí, a partir disso, nós temos outra coisa interessante, que nós somos como estações de rádio, como rádios, né? Todos nós temos frequência, nós vibramos em frequências. Quando o eu negativo assume o controle, a gente vibra na frequência dele, na frequência negativa, né? E a frequência negativa, ela é uma frequência baixa, ou seja, a pessoa está de baixo astral. Quando a gente fala isso, na verdade a pessoa está com a frequência baixa, ela está perto da Terra, vamos dizer assim, né? Ela está quase enterrada na Terra quando está cabisbaixo, está com a frequência baixa. E a gente nota isso. Às vezes a gente chega perto de pessoas que estão para baixo, cabisbaixas, a gente nota que a pessoa está assim, né? E a gente, quando está numa frequência mais elevada, numa frequência alta, né? Uma frequência de felicidade, de alegria, de gratidão, a gente quer, às vezes tenta elevar a frequência daquela pessoa, mas quando não consegue é melhor sair de perto, porque senão a tua frequência vai baixar também. A frequência baixa é a frequência ruim, a frequência alta é a frequência boa. Quanto mais elevada está a sua frequência, mais próximo você chega à inteligência infinita, que a gente chama, que é mais próximo de Deus, e quanto melhor a tua frequência, mais coisas boas você atrai, você sintoniza. É como colocar a estação de rádio, você acaba sintonizando aquilo que está lá. Então, às vezes, você tem aqueles momentos, por exemplo, para você se identificar isso no dia a dia, que não falar assim é fácil, mas você tem que identificar, tem que ser prático. Às vezes você está ruim e você diz assim, nada de pior pode acontecer. E aí acontece mais alguma coisa. Às vezes você está num dia ruim e aí você sai, dá um problema no carro, você perde o telefone, você quebra alguma coisa, né? Quanto pior a tua frequência tá e quanto mais você se entrega a ela, né, mais coisa negativa vai aparecer. Aí às vezes você tá numa frequência boa e cada vez mais coisas boas acontecem. Às vezes você tem aquele estalo, aquela ideia, você estava com um problema e de repente, pá, dá aquela ideia assim eu posso resolver. Como é que vocês acham que surge isso, né? A gente atinge uma frequência elevada, onde estão as resoluções dos problemas, onde estão as ideias, onde estão as coisas boas, e a gente capta aquilo no ar, né? Isso que é a questão de frequência. A gente pode ver, eu por mim, às vezes tem dias que eu não tô legal, né? Meio cabisbaixo, nada acontece, a gente não faz nenhum negócio, ninguém chama. Aí quando principalmente dias que a gente sai para viajar, que é o que mais acontece, quando a gente está numa vibe alta, numa vibração alta, né? Vai viajar, vai conhecer lugar novo, vai fazer entrega, né? Vai fazer coisas legais. O WhatsApp não para, né? É um atrás do outro, é direto, é direto. Por quê? Você está numa vibração. Às vezes você está numa vibração negativa, você está, por exemplo, com dívidas e você pensa, eu tenho um monte de dívidas, eu tenho que pagar, né? E aí o pessoal começa a te cobrar. Você pensa numa dívida da pessoa, a pessoa te chama, né? Isso é vibração, isso é atrair aquilo que você pensa, é estar na mesma sintonia. Então tem que ter cuidado com o eu que te controla, né? Se você vê que o teu eu negativo está te controlando, dá uma parada, analisa isso e tenta mudar o eu que te controla, né? E mesma coisa, questão de frequência. Quando você está numa frequência baixa, você atinge, atrai coisas negativas. Quando você está numa frequência alta, você atrai coisas positivas. Isso, para quem presta atenção, né, vê que isso realmente funciona. Mas aí vai fazer o que se você está para baixo? Né? Tenta se alegrar, tenta subir de frequência, coloca uma música que você gosta, que te anima, vai para um lugar que te anima, né? Sai do lugar onde você está, enfim, muda a frequência, muda o lugar, muda o teu sentimento, que aí coisas boas vão começar a vir mais perto de você e vão ajudar você a resolver aqueles pepinos, aqueles problemas que você tem no teu dia a dia, né? Isso a partir do conhecimento, a partir de você entender e saber que isso existe, você consegue controlar. Agora, se você não
sabe que isso existe, não sabe como isso funciona. A maioria das pessoas não sabe ou não busca querer saber, né? Eles não entendem, né? Como pode que às vezes tudo dá errado. Então a gente tem que entender, estudar, entender, e a partir daí a gente consegue controlar melhor o nosso dia a dia, a nossa vida também. Se você gostou do vídeo, deixe teu comentário aí, né? Muito importante sempre o comentário. Compartilhe isso e a gente vai trazendo para você coisas interessantes, sem sair do nosso dia a dia da lavoura, né? Dá para conciliar a agricultura, o dia a dia da lavoura, com coisas bem interessantes que com certeza nos ajudam a evoluir cada vez mais. Um abração para você, até o próximo vídeo.